Gente, alguém pode ficar meio que de olho quando enche aqui, de colocando mais cadeiras? Todas essas cadeiras a gente já botou ali, fica mais fácil. Acho que cresce para lá só. A mouse, onde ela tá, Maria? A mouse? Eu dou uma procurada. Ah, tá aqui. Olá, tudo bom? Bom, muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pela presença. Então, eu queria começar agradecendo a todos vocês pela presença. A gente está hoje o quarto Diálogos Smith desse ano, né? E o Diálogos Smith, para quem ainda não tinha participado antes, é um espaço mensal em que a gente traz temas na fronteira entre tecnologia, inovação e gestão pública, né? Sempre um tema novo, interessante, trazendo gente de fora, e esse em especial, né, a gente está mostrando a prata da casa, né, um pouco dos projetos interessantes que surgiram no Prêmio Sampa 2018. E eu começo então, sem mais delongas, dando a palavra para Mariana Sampaio, secretária adjunta de Inovação e Tecnologia. Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro pedir desculpas pela ausência do secretário Daniel Annenberg. O Daniel foi chamado ontem para acompanhar o prefeito numa agenda agora, e ele ficou super chateado, porque quem conhece o Daniel sabe o quanto ele gosta de estar nos diálogos, e acho que é das poucas vezes na vida que eu vejo o Daniel fazendo uma coisa só. Porque ele faz sempre 20, ele está sempre no celular, no iPad, no telefone, falando com alguém, escrevendo um bilhetinho. Quando eu vejo ele aqui sentado, eu falo, gente, ele adora. E, em segundo lugar, agradecer muito a presença da Maldi, nossa secretária de gestão, é nossa super parceira. A Maldi topa tudo que a gente fala para ela sempre acha super legal, ela compra, e a gente sabe que ela tem uma pauta super pesada, muito mais pesada que a nossa, e ainda assim ela está sempre super disposta a conversar com a gente. Bem, nós somos a Secretaria de Inovação e Tecnologia, e na Secretaria a gente tem duas equipes, né, duas coordenadorias no nosso Burocra 3 para cuidar de inovação. Então, o que a gente faz lá na Secretaria? O Storino tem uma equipe, o Vitor Fázio tem outra equipe, e a gente trabalha com inovação em governo por meio dos projetos do nosso 011. Então, a gente está prototipando políticas com o cidadão, a gente está trazendo o cidadão para elaborar políticas públicas de um jeito mais barato, mais rápido, mais integrado junto conosco. A gente está preocupado em contratar inovação de um jeito mais barato e mais rápido para o setor público, né? O Mobilab é um grande exemplo disso. A gente está aqui, o Pitch Sampa, que nós lançamos recentemente e que fica com edital aberto até o final desse mês, também é uma forma da gente tentar contratar tecnologia de uma maneira mais barata. A gente trabalha também registrando e divulgando casos de inovação com o Copcola, que foi lançado, acho que vários de vocês estiveram presentes, e vão ter mais casos copiados para serem colados posteriormente. E a gente faz, junto com a Secretaria da Gestão, o Prêmio Sampa. O Prêmio Sampa, a gente vai atrás para reconhecer, premiar projetos de inovação dentro da Prefeitura. Porque, embora nós sejamos a Secretaria de Inovação, a gente não tem a menor pretensão de ter o monopólio da inovação dentro da Prefeitura, né? Muito pelo contrário. Por meio do Copcola, por meio dos próprios diálogos, a gente quer fomentar a cultura de inovação dentro da Prefeitura, para que mais e mais servidores e servidoras possam se sentir legitimados, empoderados a inovar. E
A gente retomou ano passado, o Premia Sampa tinha alguns anos já que a prefeitura não fazia edições do prêmio. E, embora a gente tenha ficado contente com o resultado, quando a gente sentou para fazer o balanço junto com a Maldi nos puxou a orelha para uma coisa que já tinha ficado no nosso radar. Olha, nós premiamos projetos que foram super relevantes para a prefeitura, que criaram impacto na vida do cidadão, mas de alguma maneira já tinham entrado na agenda. Né? O que isso quer dizer? Eram projetos que já eram prioridades para o prefeito, para os secretários, eram projetos que já tinham orçamento, ainda que não muito, né? A gente sabe que na prefeitura o orçamento está sempre espremido, e tinha muitas outras iniciativas que ganharam menção honrosa ou que ficaram entre os finalistas, às quais a gente gostaria de dar visibilidade. Então, a gente combinou com a Maldi, a gente tem trabalhado juntos para ir dando mais visibilidade para esses casos, e a gente pensou, por que não fazer um diálogo sobre isso? Então, é isso que a gente vai fazer com vocês aqui hoje. A gente trouxe 3 das equipes finalistas para expor os seus projetos. A ideia é não só reconhecer o trabalho delas, mas possibilitar que mais gente que não teve no Premia, servidor que não sabia disso, possa conhecer essa decisão e replicar. Então, a gente está aqui fomentando a cultura de inovação no serviço público. Desejo boa conversa para todo mundo. Eu vou tentar ficar aqui até o final para acompanhar a conversa com vocês. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Chamo, então, a Maldi Vilas Boas, secretária de Gestão. Bom dia a todos, que bom, né? Uma plateia aqui bastante repleta, que gostoso. Bem, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, não vou me estender muito, mas acho que tem algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção para vocês e para a equipe que vem organizando e trabalhando nessa questão do Premia Sampa. Eu acho de verdade que a administração pública tem muita dificuldade na execução dos projetos e das ideias. Eu sempre acho que a gente está na administração pública torcendo para fazer a coisa certa, né? Um ou outro quer fazer coisa errada, mas, no geral, nós estamos na administração pública fazendo um esforço danado para dar certo, para arrumar. A gente que está em prefeitura, diferente das outras instâncias de governo, a gente, quando está em prefeitura e você sai na rua e vê uma pessoa, um morador de rua, você vê o lixo, você se sente culpado por aquilo, né? Você fala, puxa, serei cobrado por isso e não consigo ajudar, e não consigo fazer. Então, eu acho que esta visão de abrir um espaço para as pessoas que estão no dia a dia da prefeitura, apresentar ideias, apresentar projetos que não estejam no planejamento padrão da secretaria. A secretaria tem aqui 12 atividades, a gente vai trabalhar nessas atividades e tal. Mas as pessoas estão ali no dia a dia e ela está enxergando, ela faz, eu posso propor, eu posso melhorar, eu posso sugerir. Então, é fundamental que a administração pública que está no momento permita isso, crie esse espaço e esse canal. Eu acho que a gente vive uma sociedade, pensando, quando a Secretaria de Gestão criou este prêmio, cadê a Márcia? 10, 12 anos atrás, ele tinha uma outra visão. Realmente, ele era um projeto, olhando para a administração, pedindo ideias e tal. Quando você passa esse período e chega no momento que a gente está hoje da sociedade, tecnologia à disposição, a tecnologia na mão de todo mundo. Então, esta nossa parceria agora com o Smith é absolutamente fundamental, porque ela abre o espaço, mas ela dá o instrumento, né, da gente tentar propor coisas. Então, e é uma sociedade, hoje em dia, ativa, interessada. As pessoas querem participar, as pessoas querem criticar, querem dar sugestões, as redes sociais permitem isso. Então, é um outro momento, e é um momento que a gente tem, de verdade, que abrir essa parceria
administração pública, governo e vocês que são os nossos participantes, os nossos colaboradores do dia a dia. Vocês enxergam coisas que a gente não enxerga. Vocês têm ideias que a gente não consegue ter. E eu voltei para a prefeitura agora tem 6 meses, 8 meses e tal, mas fiquei muito impressionada, muito bem impressionada com esta nova geração, não de idade, mas essa nova geração de cabeça, pessoal querendo participar, se interessando. Então, cada vez que eu faço um grupo assim, eu falo, puxa, mas tem um pessoal interessado. Tal. Então, o que eu queria aqui é dizer para vocês que a Secretaria de Gestão faz o maior esforço para que esses contatos sejam mantidos, que vocês tenham espaço. E voltando à discussão do Premia Sampa, muitos projetos foram elaborados, pensados, desenhados, e cada um deles tem um objetivo e tem uma possibilidade de implementação. Sendo ou não sendo premiado, porque você tem que ter um critério para escolher, mas aquele item ele pode fazer diferença numa administração, num local. Então, o que eu quero muito que gestão, SMIT, né, e esta comissão, que tem uma comissão conjunta trabalhando nisso, é que crie espaço para que toda administração possa olhar essas ações que vocês criaram, ou que vocês pensaram, ou que outros estão pensando, olhar e falar assim, eu tenho interesse nisso. Isso resolve um problema que eu tenho no dia a dia, sem precisar passar pela hierarquia normal de uma administração pública. Então, eu criei, eu disponibilizo, o outro tem interesse, ele vai lá e fala, ó, eu quero isso. Então, eu acho que o nosso papel aqui é fomentar, é dar espaço, é conversar, é divulgar, criar essa relação, quem cria e quem demanda. Porque eu tenho a certeza que a criação dessas soluções melhora muito o dia a dia da administração pública. Muito, muito. Isso é histórico, em empresas isso acontece, no dia a dia da vida da gente, isso acontece. Às vezes tem lá numa empresa, gastam uma fortuna para fazer um determinado processo, o funcionário chega lá e fala assim, mas se eu mudar isso aqui para cá, eu não preciso fazer. Então, é isso que a administração pública tem que trazer o olhar de vocês do dia a dia, né? Todo mundo deve ter visto uma série que o Fantástico fazia, né? Ela pegava o diretor, o presidente da empresa e botava lá no dia a dia. Era meio fantasioso, mas a ideia é essa mesmo. O presidente está lá na sede e aquela ideia do funcionário que está na ponta atuando não chega, porque vem. Então, eu acho que é valorizar isso também na administração pública, com ideias, com sugestões, com aplicativos, com softwares que são desenvolvidos. Então, acho que a mensagem aqui é essa: gestão e SMIT tem esta visão de trazer a participação dos nossos colaboradores no nosso dia a dia, com o olhar de melhorar a administração. Nós temos muito para fazer, uma parte é responsabilidade nossa, mas vocês estão lá, como cidadãos, eu acho que vocês olham e falam, eu posso melhorar uma UBS, eu posso melhorar este atendimento que não está bom, eu sei que as pessoas não estão felizes, eu sei, este é o olhar do dia a dia. Então, aqui nós temos um grupo pequeno, mas essa é a nossa intenção. Nós vamos fazer isso permanente. Vai ser com diálogos, vai ser com um site que a gente publica essas coisas, com reuniões que nós vamos fazer. Nós estamos discutindo isso. Então, o que eu quero deixar essa mensagem é que sejam muito bem-vindos como parceiros nossos e repassem isso para os demais colaboradores, pressionem a gente para que a gente mantenha esse canal e abra esse canal para vocês, porque nós faremos uma administração melhor, uma cidade melhor e nós seremos mais felizes, se Deus quiser. Bom dia, gente. Muito obrigado, Malte.
E como a secretária Maldi falou, né, o Premia Sampa recebeu no ano passado mais de 150 projetos, né? Embora a gente tenha que ter feito um funil e só premiar ao final 3, tem muita coisa boa. A gente está trazendo hoje aqui parte disso. O programa Copcola, que a Mariana Sampaio se referiu, que é um projeto nosso de fazer a gestão do conhecimento e estimular a multiplicação de boas ideias, de boas práticas pela prefeitura, está bebendo também de alguns dos projetos que a gente recebeu no Premia Sampa para identificar essas boas práticas, práticas que sejam replicáveis e permitir com que isso se dissemine, essa cultura de inovação se dissemine pela prefeitura. Eu só queria pedir, peço desculpas, mas eu não conheço pessoalmente, Rodolfo da UFES Jaçanã, chegou? Chegou. Tá. Vamos deixar. Tem apresentação? Tá aí. Tá. Isso. Não, se não estiver pronto, a gente chama, então. Chama. Tá. Então eu queria chamar, por favor, a gente vai apresentar a equipe do projeto Capacitação dos Funcionários da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, a Elza, Rosângela e Érica. Por favor. Passador de slide. Bom dia. Enquanto eles vão abrindo, eu vou falar um breve relato para vocês. Eu sou a Elza, eu sou coordenadora de saúde da Leste. A minha região é muito grande, são 2.600.000 pessoas, ao qual a gente é responsável por 7 subprefeituras, né? Então, ao chegar na administração, em 2017, nós fizemos um diagnóstico da situação da região. E o que me chamou muito a atenção, né, na ouvidoria SUS 156 foi as reclamações que a gente tinha, principalmente no acolhimento do usuário. Seja na recepção da entrada, seja na recepção do setor de regulação, onde marca as consultas, seja no setor da farmácia, né? Seja no segurança da unidade mesmo de saúde, de todos os nossos serviços. Hoje são 218 serviços, 118 unidades de saúde. Então, me chamou muita atenção. Então, quando eu peguei os dados, que eu acho que é fundamental, os dados da ouvidoria SUS, eu acho que é o maior instrumento que a gente tem hoje para trabalhar, planejar, discutir em todas as reuniões com o gerente, com a comunidade. Para mim, é fundamental. Esses dados sempre estão na minha mesa, eu quero sempre saber o que está acontecendo, porque eles que nos norteiam mesmo o nosso trabalho no dia a dia. Então, foi muito surpresa para mim aquele momento, quando eu vi aqueles dados muito altos, né? Imediatamente, eu chamei meu grupo aqui, que vamos falar daqui a pouquinho, Érica e Rosângela, que cuidam da escola SUS nossa lá, e outras colegas, né? E falamos, precisamos fazer alguma ação imediata para resolver essa questão. E uma das ações que a gente fez em 2017 foi a questão, iniciamos a capacitação, que elas vão apresentar agora, né? Aí eu vou me colocar à disposição para estar respondendo depois, se precisar, tá bom? Bom dia, eu sou a Rosângela, coordeno o serviço da Escola Municipal de Saúde da Leste. E aí a gente recebeu essa encomenda da nossa coordenadora de saúde, né, que é a senhora Elza de Santana Braga. E com esse enfrentamento, nós somos 7 supervisões técnicas de saúde e nós temos nossos parceiros das UES que fazem parte da educação permanente. Então, esse grupo técnico começou a construir, então, uma capacitação dessa formação. Então, nós fizemos algumas capacitações técnicas pedagógicas com monitores e daí, então, construímos um material que tivesse com o olhar a empatia de se preocupar com o outro e de estar no lugar do outro. Então, essa foi a nossa primeira intenção, de que todo trabalhador se colocasse como usuário que somos também, todos somos usuários SUS, em algum momento utilizamos o SUS, mesmo quem tem convênio, todos somos usuários SUS, e também os nossos usuários das unidades de saúde. Então, tivemos várias etapas dessa capacitação e nós trabalhamos com educação permanente em saúde, então ela acontece até hoje, tem várias ações de acolhimento e humanização, mas a Érica vai estar passando um pouco, então, sobre essa capacitação.
Bom dia. Desculpa um pouco, já fui agilizando, né, a passagem dos slides, né, porque a gente tem um tempo curto, tem mais 2 equipes que vão se apresentar. Então, cumprimentando, né, Mariana e Maldi, né, cumprimento a todos, né, e agradeço a presença. Sei do esforço de todo mundo que está aqui, porque a gente também sabe, né, Funcionando? Tá. Sabe do esforço de todo mundo de estar aqui, né? Então, os nossos objetivos foram muitos ao longo do nosso percurso, né? Mas o foco principal era contribuir para a melhoria contínua dos serviços, né, da Secretaria Municipal de Saúde, com foco lá na Coordenadoria Regional de Saúde Leste, refletindo sobre o papel e as ações, principalmente dos escriturários administrativos, que são aqueles funcionários que estão, né, quando a pessoa adentra a unidade, né, passa pelo vigilante, entra e aí é recebido pela equipe da recepção das unidades. E aí disseminar a política, né, nacional de humanização. Como a Rosângela colocou, em todas as nossas capacitações, a gente sempre foca, né, essa questão da humanização. Quem trabalha na saúde tem que gostar de pessoas, né? Esse é o foco, né, do nosso trabalho no Sistema Único de Saúde. E aí, dessa forma, fortalecendo a transformação dos processos de trabalho, né, com a melhoria da assistência prestada pelas equipes. Aqui também, nós colocamos que um dos grandes objetivos era melhorar a comunicação. Muitos funcionários estavam se queixando realmente da questão de como é que a comunicação flui entre as equipes, né? E, às vezes, é porque o cotidiano é muito pesado. Nós sabemos que as equipes, né, estão recebendo um aporte de atendimento muito grande, mas que, por isso mesmo, que a comunicação é imprescindível. E aí, fortalecendo as relações interpessoais, né? Isso, como eu disse, né, o trabalho da saúde é com pessoas para pessoas. Então, esse é o nosso foco contínuo. Aqui o nosso problema, né? Na ocasião, a nossa coordenadora Elza, né, já pediu, assim que ela assumiu, ela já pediu uma série de relatórios, um deles foi o da ouvidoria. Sempre a ouvidoria assusta, ninguém quer receber ouvidoria, mas quando ela detectou que 465 queixas, né, com foco na recepção, né, naquele período que ela acabou de estar assumindo, isso chamou muita atenção e aí prontamente ela chamou uma equipe, né, que constitui um grupo de trabalho para que pudesse rapidamente fazer um diagnóstico, né, mais profundo e desenvolver, planejar alguma atividade de impacto. E aí, isso tudo foi sempre com foco na fonte, que é o sistema Ouvidor SUS. Então, todos esses dados, eles estão disponíveis, né? É um banco nacional, e aí, nessa questão da transparência, né, toda a informação está lá disponível, para quem precisar. E aí, essa questão do problema repercutia na deficiência de informações, né, e de comunicação, que gerava situações de muito conflito e que podiam deflagrar nessas queixas que eram com foco nesses funcionários. Aqui a oportunidade era potencializar o acolhimento, né, que apesar de que é uma premissa nossa a questão do acolhimento, a todo momento a gente tem feito esse movimento de cada vez mais melhorar o acolhimento dentro da necessidade de cada pessoa que adentra nossas unidades. O projeto, então, visava fortalecer esses funcionários para a questão de ter mais resolutividade, né, na questão de resolver mesmo os problemas, né? Porque muitas pessoas, às vezes, vinham para a unidade de saúde, mas o foco não era uma questão de saúde, né? Então, isso também foi muito interessante, porque fortalecendo esses funcionários, eles puderam dar encaminhamentos extremamente melhores para aquelas pessoas. E aqui é possível fazer tudo junto e agora, né? Muitas coisas a gente não precisa esperar para realizar, que vai depender muito da iniciativa e do posicionamento de cada funcionário. Aqui na implementação, né, a gente começou, então, desde abril de 2017, depois teve o planejamento, né, uma discussão nesse grupo de trabalho, em maio de 2017. De julho a novembro de 2017, nós desenvolvemos as 42 turmas dessa capacitação, e o controle a gente está fazendo permanentemente. Aconteceu em 2017, mas até hoje, ainda, permanentemente, a gente pede esses dados para a ouvidoria e vai acompanhando a evolução da situação. Aqui as ações, né, foi, então, diagnosticar, planejar, organizar, executar e acompanhar e monitorar e avaliar constantemente.
E as entregas foram as 42 turmas realizadas nesse período, mas, além desse período de 42 turmas, em maio nós realizamos um outro piloto, de acordo com as demandas que surgiram daquele primeiro grupo, com foco nas competências. E depois, em novembro, também fizemos um outro piloto com foco no atendimento às pessoas com transtorno mental, porque isso ainda é um mito muito grande, esse atendimento a essas pessoas. E também, por orientação da coordenadora Elza, ela notou que tinha muito funcionário que não tinha ainda uma iniciação na informática. Né? Como foi dito, apesar hoje nós temos a tecnologia à disposição, muitos funcionários ainda estavam assim, muito avessos à questão da informática. Então, foi encomendado também, e a gente colocou isso em prática, turmas de formação básica em informática, que seria até para ligar, começando ligando o equipamento e utilizando, né, a informática básica, mas que isso trazia muita inclusão para esses funcionários que se sentiam à parte, né, do resto da equipe. Aqui os envolvidos, né, não se faz nada sem ter parceria, né? Nós, então, temos aqui da administração, tanto da direta como parceiros, das organizações sociais. Tivemos a participação, então, de conselheiros do controle social, que participaram de algumas atividades lá nas unidades, e a ouvidoria foi essencial, porque é através dela que nós conseguimos essas informações. Então, aqui, né, os parceiros estiveram envolvidos desde o planejamento até agora no acompanhamento, porque nós fazemos reuniões ordinárias do Núcleo de Educação Permanente, onde sempre focamos estar discutindo como é que está o acolhimento nas unidades. Aqui, os dados para vocês verificarem que das 42 turmas que nós desenvolvemos, foram 1.202 funcionários inscritos e concluintes, porque teve uma série de atividades. Todos eles participaram de alguma atividade, mas concluintes, que fizeram todo o trajeto, foram 891. Aqui uma foto, né, das atividades. Então, aqui começam os dados, né, os resultados. Então, nós tivemos aqui em 2000, quando foi feito o diagnóstico, e aqui em 2017, no período posterior à capacitação, nós ficamos meio apreensivos, porque nós ficamos preocupados se realmente haveria um resultado, né, positivo. E aí a média da queda de ouvidorias foi de quase 30%. Então, aqui um gráfico para vocês visualizarem. E aqui é uma informação que a gente recebeu há poucos dias, que, comparando o período de 2017 com 2019, nós tivemos uma queda de mais de 60%. Né? Então, isso para nós está sendo assim de uma alegria enorme, porque mostra mesmo, e isso a gente está divulgando para todas as equipes, que isso é o resultado de muito trabalho e de muita gente que está envolvida nessa melhoria do acolhimento nas unidades. Aqui os recursos, né? Os recursos humanos dependeu de muitos monitores. Essas 42 turmas contaram com mais de 30 monitores, né? E aí os próprios participantes, né? Porque sem os participantes não tem porquê. Os materiais foram assim, praticamente a custo zero. É isso que é uma das coisas que a gente faz, porque gostaríamos de ter mais apoio, porque às vezes a gente leva material de casa, tem gente que compra, né, na lojinha da esquina, mas tudo porque a gente quer melhorar cada vez mais e sabe de questões que às vezes a administração não tem como fornecer, mas a gente procura, né, estar fornecendo e até o lanchinho, muitas vezes é comunitário, né? Então, Então, até a coordenadora, né, fornece de recurso, todo mundo acaba levando alguma coisinha de casa. E a inovação, isso que nos chamou a atenção, né, porque nós somos extremamente ousadas, desculpe, de nos inscrevermos no Premia Sampa, mas porque o importante foi isso, colocar que além, que faz parte de inovação e tecnologia, a questão dos encontros, né, e das conexões. E é isso que a gente fomenta muito na saúde, né, que não existe outra forma que não seja esse olhar para as pessoas que cuidam, né. E aí a gente, na inovação, a gente trouxe algumas estratégias que foram a vivência, né, de cada um que participou como usuário do sistema.
esses participantes, depois de fazer essa atividade na unidade, redigiram cartas para os gerentes, né? Como se fossem uma forma assim, de dar um agradecimento, de reconhecer o gerente. E as rodas de conversa e os planos de ação, isso depois a gente pode falar mais, como é que a gente orientou as equipes para estarem fazendo. Aqui algumas cartas, né, para vocês verem, foi bem interessante. E aí é isso, né? Inovação nada mais é que organização, adaptação e de uma ideia, né? Você escolhe, faz escolhas, vivências, usa de estratégias e aí obtém o resultado com uma mudança significativa nos serviços. Aqui, né, a transparência diz respeito ao estudo de casos registrados pela ouvidoria e a participação, né, diz respeito à participação dos trabalhadores e conselheiros gestores, usuários nas rodas de conversa e nos planos de ação. A continuidade, né, pode ser colocada de forma que a gente entende que valorizar as ideias dos funcionários, né, pode subsidiar o planejamento de novas ações, a manutenção das rodas de conversa nas unidades, o apoio e envolvimento das gerências, né, dos serviços e integração com instituições de ensino. A replicabilidade diz respeito à relevância, né, para os usuários e para os funcionários, melhorando o acolhimento, utilização de recursos humanos, materiais e financeiros próprios da municipalidade e os próprios resultados, né, indicam a importância da replicabilidade. Atividades podem ser customizadas, né, ou seja, podem ser adaptadas, planejar módulos, né, com temas que sejam complementares, que é o que nós estamos fazendo até hoje, e seguir as diretrizes da Política Nacional de Humanização e Educação Permanente. Aqui, né, os parceiros envolvidos, e as considerações, né, dos próprios participantes. Houve uma melhoria da autoestima dos funcionários, estímulo à comunicação, desenvolvimento da empatia e a percepção de que em todas as unidades a gente tem problemas, mas que cabe a cada equipe, né, procurar soluções. E aí, muito obrigada, desculpa o tempo. E a gente está à disposição. Obrigado, Érica. Obrigada, equipe do projeto. Ficou faltando um ponto de fala meu, só que eu queria agradecer ao Mobilab por ceder espaço e ser sempre parceiro nas nossas ações de inovação na Smith, e agradecer também, claro, a minha equipe por ter ajudado a colocar de pé esse evento, a equipe de gestão e da EMASP também que colaboraram para esse evento. E eu chamo agora o Rodolfo e o Renato da Suvis Jaçanã do projeto Cisdan Web. Para ela preparar? Pode ser. Bom, desculpa, a gente vai inverter aqui a ordem enquanto a gente prepara essa apresentação. Eu chamo então o Claudimir Barbosa, do projeto Coopera Jabaquara. Bom dia a todos. Me chamo Claudimir Filadelfo, sou da subprefeitura Jabaquara. Estou integrando a equipe lá desde 2017. E quando eu cheguei lá, o programa Coopera ele já estava em andamento, tá? Ele foi uma iniciativa da então subprefeita, a Maria de Fátima Fernandes Marques. Hoje ela é secretária especial de Relações Sociais. E é um programa que foi mantido mesmo após as alterações, essas mudanças administrativas que tivemos. O nosso atual subprefeito, o Arnaldo Faria de Sá, e o chefe de gabinete, Beto Mendes, eles adotaram, obrigado, eles abraçaram, continuaram, gostaram muito dessa ideia do programa, e o programa ele é mantido, ele está sendo mantido, e algumas melhorias estão sendo feitas, inclusive, né, algumas alterações. O controlezinho, por favor.
Então, gente, a minha apresentação ela é só um guia mesmo, muito simples. Sintam-se à vontade em questionar a qualquer momento, não tem problema. Eu vou falar um pouco do programa e basicamente agora é a iniciativa, por que nós precisamos desse programa. O bairro Jabaquara, né, o nosso distrito, ela possui 15 km². Basicamente ela é formada por classe média e média alta, porém tem a presença das classes sociais mais baixas, uma grande quantidade de comunidades na nossa região. E a nossa dificuldade era a interface, a conversa, as solicitações, as demandas da comunidade chegarem até nós. Então nós como administração, nós apanhávamos muito e muitas vezes o próprio munícipe não sabia das informações, mesmo com todos os canais de comunicações que nós temos, através de um 56. Basicamente, desculpa, eu comecei a falar da apresentação, mas o programa ele é basicamente voltado para essa interação do munícipe, tá, com as solicitações, sejam elas de zeladoria, que é o nosso foco principal, mas existe uma parceria com outros órgãos, tá, que fornecem apoio para nós. Então a gente tem atividades em vários outros setores. Essa comunicação com o munícipe, a gente percebeu algumas falhas. E aí, o que foi tomado de ação? A então subprefeita, a Fátima, teve a ideia de subdividir o Jabaquara em 12 setores. Tá? O que seriam esses setores? Esses setores, que o mapa aqui ele é muito pequeno, não dá para identificar muito bem. Ele é um mapa da empresa Soma, que faz o recolhimento dos nossos entulhos. Então, partimos do princípio que zeladoria era o nosso grande problema e então adotamos o mapa que a empresa de limpeza já tem adotado, que são a subdivisão em 12 setores. E aí falamos, poxa, então vamos pegar esses 12 setores e promover as ações do Coopera mensalmente, um em cada setor. Então, setor 1, em janeiro, nós fazemos as ações, setor 2, fevereiro e assim por diante. O que são as ações? As ações nada mais são do que simples conversa com os munícipes. Recebemos as demandas dos munícipes através do 156, através do SIG-RC, através das solicitações na praça de atendimento, solicitações de vereadores. Tem muito munícipe que prefere ir na Câmara, pedir para um vereador para fazer uma solicitação simples, que seria muito mais prático ele chegar na subprefeitura e seria atendido muito mais rapidamente. Tá? As nossas solicitações hoje estão sendo atendidas num tempo muito assim, eficaz. Tá? A gente está conseguindo trabalhar de uma forma legal o tempo de atendimento. Então, todas as solicitações que nós temos em aberto no SIG-RC, a gente vai atendendo ao longo do mês. Só que, quando chega no mês referente ao setor, no dia que está marcado, no dia que está agendado para passar o catabagulho, que é o nome do serviço da Soma, geralmente é o último sábado de cada mês. Aí, nesse sábado, na semana que antecede esse evento, a gente foca todas as nossas ações, todas as nossas equipes de zeladoria, a gente manda para aquele setor. Geralmente um bairro, 2, 3 bairros. E o que acontece? Ali a gente pega todas as solicitações daquele setor e tratamos como emergência. Ao longo do mês nós tratamos as solicitações do bairro na íntegra. Só que chega na última semana a gente foca no setor. Então ali são concentradas as ações. Tapa-buraco, limpeza de galeria, pintura de guias, podas de áreas, podas de árvores, roçagem, todos esses serviços básicos de zeladoria são focados durante essa semana. O que a gente ganha com isso? Poderia falar, poxa, mas já não está na programação? Sim, já está na programação, mas quando você concentra durante mesmo que seja um curto período, que é uma semana, as atividades, o munícipe se sente atendido. Então, a gente passa com a nossa coordenadoria, obrigado. A gente passa com a nossa coordenadoria,
todos os nossos coordenadores de nossas respectivas áreas vai atender as demandas dos munícipes. E o munícipe se sente muito próximo, ele se sente atendido, ele se sente, ele acha que aquele canal é o canal mais rápido, e realmente é o canal mais rápido. O munícipe, ele vai ver a equipe lá, ele vai ver o coordenador lá, então ele se sente muito próximo da subprefeitura. Se ele precisar de alguma outra demanda, às vezes ele tá, olha, eu tô com um problema no meio fio ali, tem como dar uma olhada? A gente já tá lá, a gente vai lá dar uma olhada e aquilo é resolvido em 2, 3 dias. Então, para ele, isso é fantástico, é muito bom, e para nós também, que a gente consegue demonstrar o nosso trabalho. A gente consegue mostrar para eles quais são os procedimentos, quais são os fluxos do andamento dos nossos trabalhos. Que não adianta ele chegar e fazer uma reclamação na imprensa sem que a gente saiba do problema. É importante ele fazer a reclamação, ele está brigando pelos direitos, mas também é importante que nós saibamos desse problema, para que a gente possa tomar as ações antes que isso tome uma consequência, uma proporção muito maior. Mas então, focando aqui, e aí com o andar da carruagem, o programa Coopera ele foi ganhando corpo. E algumas parcerias foram sendo firmadas, com outros órgãos, outras secretarias, tá? Ao longo dos eventos, não tem uma programação fixa, não tem os parceiros fixos que vão estar realizando atividades ao longo do ano. A cada evento a gente faz negociação, a gente conversa, a gente acerta parcerias. Então, dentre o ano de 2017 e 2018, por exemplo, a gente teve os serviços aqui: tapa-buraco, pintura, limpeza de guias, sarjetas, recolhimentos de entulho, poda de árvores, limpeza de praças e jardinagens, recolhimentos de veículos abandonados, palestras educacionais, apresentações artísticas, cadastramento para castração animal, serviços de aferição de pressão, testes de diabetes, oficina gratuita de bike. Então, assim, é uma gama muito diversificada mesmo de serviços que a gente traz para próximo do munícipe. E é um sábado que no sábado, no fechamento, a gente faz todos esses eventos, a oficina de bike, palestras, ou traz o pessoal da saúde para fazer, eles montam a tenda e trazem os serviços que dá para se trazer junto da comunidade. Então tudo isso tem trazido muito para próximo da gente, a comunidade. Eles estão gostando muito. Estamos entrando no 3º ano, a resposta, o feedback é muito positivo. Os números que vêm sendo apresentados, desculpa, eu não consegui colocar os números todos aqui, mas comparativos principalmente, mas a gente tem notado que as demandas vêm caindo muito, porque nós passamos, por mais que nós tenhamos dado foco numa região uma vez por ano, teoricamente, né, o foco concentrado. Não que aquela região esteja abandonada durante o ano, mas o foco principal é dado uma vez por ano ali, porque a gente vai rodar os setores. Quando a gente chega no ano seguinte, as demandas são muito menores. Então, as reclamações são menores e eles já ficam felizes porque sabem que as solicitações serão atendidas de uma forma rápida. Tá? Então, os parceiros aqui que a gente vem tendo ao longo desse período: Secretaria de Assistência Social, Saúde, Educação, Verde e Meio Ambiente, Direitos Humanos, Zoonoses, Coordenadoria da Mulher, Habitação, e também a gente tem trabalhado com as supervisões regionais aí, e a EcoUrbs tem dado esse apoio para a gente, tá? Aqui é só falando um pouco da programação do Catabagulho, que eu já citei para vocês. Algumas fotos dos nossos eventos, tá? Aqui é a nossa equipe trabalhando numa área pública, o pessoal da bike. Essas bicicletas, elas são emprestadas para o dia do evento, na comunidade, as crianças brincam com elas. Existe uma instituição que é parceira nossa, que é o Cria Conexões. Eles fazem oficinas de bike, então todos os nossos eventos, eles fazem as manutenções das bikes da comunidade, eles fazem as manutenções, trocam peças gratuitamente, então juntam a fila de gente, junta aquela fila da molecada, é uma bagunça, é bem legal, é bem interessante. O retorno é muito positivo. A gente tem conseguido nos últimos parcerias
com empresas que fornecem brinquedos aí. Então, hoje a nossa principal alteração é que nós conseguimos uma parceria com outro projeto, e esse projeto a gente tem uma verba destinada, e estamos conseguindo palestras educacionais, né, na área de reciclagem, conscientização de resíduos, né, que é o nosso foco principal. Acho que o grande ganho aqui desse programa é que esse programa trabalha diretamente com as atenções voltadas para o atendimento do plano de metas do prefeito. Então, todo o nosso plano de metas ele foi estabelecido, o grande foco é zeladoria, então ele está bastante alinhado com essas ações. Para a gente isso está sendo, muito gratificante, bastante gratificante mesmo. Os resultados estão aparecendo a cada dia. Eu gostaria de pedir o apoio de vocês, quem tiver ideias, quem tiver alguma ideia que possa ser parceira nessa, a gente está junto, a gente está aberto para participar, quer levar para a comunidade. O nosso intuito é esse, é facilitar, se aproximar do munícipe de uma forma que ele se sinta digno, né? Que ele faça suas reclamações, eles façam suas solicitações, tenham suas solicitações atendidas. Por mais que a gente não consiga atender algo, a gente explica, justifica, ele sai contente mesmo não sendo atendido. Então, quando o munícipe tem esse atendimento, ele se sente bem, ele mesmo não tendo a solicitação atendida, ele sai bem com a gente, ele sai feliz, ele sai sorridente, ele sabe que a gente está tentando. Então, acho que isso é muito importante. Isso aqui também continua só fotos, tá, gente? Pode ver que é em área de comunidade mesmo, a gente vai lá dentro da comunidade, onde as pessoas realmente não têm acesso, não têm facilidade de comunicação. Parece coisa simples, mas acontece muito. Tem gente que não sabe como fazer o contato com a prefeitura. Tem gente que, como é que eu faço uma reclamação simples? Olha, eu tô com um buraco na frente da minha casa que tá 3 anos que chove, sai bicho, sai rato, é coisa tão simples, e eles não conseguem expor esse serviço pra gente, essa demanda, tá? Gente, basicamente isso, né? O nosso programa, aqui tem alguns números, mas pelo que eu estou olhando aqui também já não tá muito claro. O nosso controle, esses números são controlados através das solicitações SIG-RC. Tá? Todas as nossas solicitações, a gente tem um controle, tempo de resposta, que também faz parte uma das metas do programa de metas. O tempo de resposta, o número de atendimentos, então tudo isso tem facilitado muito com o nosso programa. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Tá? Novamente agradeço a oportunidade, o meu contato está aqui. Se alguém tiver alguma intenção, alguma ideia, alguma sugestão, serão bem-vindas sempre, tá? Me coloco à disposição de qualquer um para trocar ideias, opiniões, participar das reuniões aí. Desculpe a indiscrição de estar me convidando, mas se precisar, eu estou aí para isso, tá bom? Lamento a ausência do pessoal da nossa equipe, porque, como te falei, Fábio, tivemos 3 eventos simultâneos, então tivemos que dividir para poder atender a todos. Mas, gente, desculpe, foi muito simples, muito rápido. Precisar de mais informações, é só entrar em contato, tá bom? Obrigado. Obrigado, Claudimir. Bom, então eu chamo aqui o Rodolfo e o Renato do projeto Cisdam Web. Bom dia a todos, meu nome é Rodolfo, esse é o colega Renato, nós somos da Unidade de Vigilância em Saúde do Jaçanã Tremembé. Nós trabalhamos na parte epidemiológica, na parte de notificação de doenças mais especificamente, e também com algumas ações de vigilância. A vigilância que nós mais participamos é a vigilância ambiental, né, controle de
praga, né, de sinantrópico, de vacinação, mais especificamente em grande densidade no controle da dengue especificamente. Deixa eu ver mais para cá. Bom, aqui falando sobre o principal carro-chefe, é uma ficha de notificação. Então, quando a pessoa ela tem alguma suspeita ou uma confirmação de um evento, ela se encaminha para uma unidade básica ou para um hospital, e essa unidade, desconfiando que essa pessoa tem algum tipo de doença, de notificação compulsória, tem uma lista de notificações compulsórias de doença, esse médico, essa pessoa que atende ela, faz essa ficha e encaminha para a nossa unidade de vigilância. Esse é o modelinho dessa ficha, ele tem que preencher boa parte desses campos, falando sobre sinais clínicos, endereço e o tipo de doença que essa pessoa tem. Aqui é o ciclo das fichas, né? Ela passa pela entrada da nossa unidade, nós digitamos essas fichas, as unidades básicas elas têm que fazer toda uma coleta de exame. Existem alguns sistemas de laboratório que as unidades digitam essas fichas e depois fica disponível para nós esses exames em sistema. Aqui falando um pouquinho da epidemia, né? Então, em 2015 foi o ano que mais teve notificação na nossa unidade, mas esse ano, nos últimos 3 meses, já teve aproximadamente 1000 notificações só de dengue. Nosso problema é que todo o processo dessas fichas e dessa visualização de exame dentro da nossa unidade, ele era feito em grande parte manualmente. E essa consulta desses exames em laboratório, eles também eram feitos manualmente, são 6 bancos de dados aproximadamente, e isso era feito diariamente, manualmente, e isso trazia uma grande lentidão e uma grande dificuldade para nós. A ideia inicial foi de desenvolver algum tipo de sistema, algum tipo de cruzamento de dado para que nós pudéssemos acompanhar esses resultados de exame, essas coletas de exame, se essas unidades estavam coletando esses exames em tempo hábil. Cada tipo de exame tem um período para ser coletado. Tem exame que tem que ser coletado quando ele dá entrada na unidade, tem exame que você tem que aguardar 6 dias e alguns outros exames mais dias. Então esse controle da unidade também por parte nosso da Vigilância em Saúde, ele é um pouco complexo de estar fazendo nessas unidades. Nós tínhamos um livro de digitação das ruas da nossa região. Esse livro ele era impresso, então quando nós queríamos saber qual é a região que essa pessoa morava, nós temos 11 unidades básicas de saúde. Então, para a gente cobrar da unidade básica se essa pessoa fez uma coleta de exame, se a unidade foi até a residência dela saber qual o deslocamento dela, os sintomas, sinais clínicos, então nós temos um mapa disponível e esse mapa ele fala qual unidade básica é responsável na região que essa pessoa mora para que nós possamos cobrar essa unidade, tanto de exame quanto dos sinais clínicos, do deslocamento dessa pessoa. Algumas utilizações de APIs, né, que a gente fala, né? Aqui do Google Maps, né, que a maioria usa para questão de busca de endereço. Esses plugins, talvez, acho que eu não sei se a maioria conhece, é um plugin de tabelas para você conseguir manipular dados com maior rapidez, né? Aqui nossas ferramentas utilizadas. Em 2014 eu passei a fazer parte da parte administrativa da nossa unidade. E quando eu cheguei lá, essas eram as ferramentas mais utilizadas. A gente pesquisava no guia de rua, a gente tinha uma planilha que a gente pegava esses dados do laboratório, do sistema de notificação, escrevíamos essa ficha na mão, digitávamos essa ficha na mão no Excel também, e ali um livro de entrada de protocolo. Então todo protocolo que entrava na nossa unidade tinha uma pessoa que escrevia o protocolo, tinha uma pessoa que digitava no Excel, tinha uma pessoa que escrevia a ficha. Enfim,
grande parte desse serviço, por exemplo, essa planilha que era digitada à mão, ela era digitada num sistema de informação por uma pessoa, depois outra pessoa digitava na planilha a mesma informação, depois uma outra pessoa escrevia na ficha a mesma informação. Aqui algumas ferramentas que eu utilizei. Em 2014 eu fiz um curso na Prodan, né, na empresa de tecnologia da prefeitura, para estudar banco de dados, né, cruzamento de dados. No começo eu fiz um banco de dados para tentar facilitar o processo. Naquele tempo era bem complicado você conseguir banco de dados em sistemas de notificação da prefeitura. Hoje melhorou um pouco. Hoje você consegue extrair uma planilha, você consegue visualizar um dado. Naquele tempo era mais confuso. Aqui é o sistema que eu desenvolvi. Então eu desenvolvi um sistema. No começo ele era bem mais simples, agora ele já está bem mais aprimorado. Eu comecei a estudar as linguagens de programação, comecei a estudar API de dado, Google Maps e outros tipos de linguagem. Criei um servidor dentro da própria unidade e nós começamos a mudar todo o processo de entrada dessas fichas. Aqui mais um layout. Aqui são os bancos de dados que nós temos diariamente para estar verificando. Bancos de notificação de ficha. Então, cada ficha que entra de cada doença, você tem que pegar essa ficha e tem que digitar num sistema específico da prefeitura. Aqui são os nossos bancos de dados de laboratório. Então, dependendo do exame que é solicitado para a pessoa, a unidade coleta esse exame, digita num banco de dados do laboratório específico, encaminha essa amostra e aí nós acessamos esse sistema diariamente para verificar se a pessoa fez exame, se ela coletou esse exame em tempo hábil e por aí afora. Aqui são os sistemas que nós acessamos diariamente. Então, notificações de agravo, resultado de laboratório, notificação também, nossa planilha antiga. Aqui é o sistema que nós desenvolvemos na unidade. Nós fizemos um cruzamento desses bancos de dados. Com esse cruzamento desses bancos de dados, nós realizamos primeiro um mapeamento de rua por latitude e longitude. Com esse cruzamento de latitude e longitude, nós conseguimos integrar a API do Google Maps. Então a gente consegue em tempo real saber aonde fica essa rua no território. Aqui nós conseguimos diariamente extrair um banco de dados dos laboratórios, né? Laboratório de coleta de exame. Por meio do número de SINAM, que é um número único da pessoa, dificilmente isso dá problema. A gente cruza esses dados do laboratório e aí a gente fica sabendo se essa pessoa coletou exame, se não coletou, se ela coletou em tempo hábil. Aqui a gente consegue extrair uma planilha em Excel, se precisar encaminhar para a unidade, para poder cobrar o exame que não foi realizado. Aqui é a diferença da ficha antiga, que a gente fazia à mão, e com a API do Google Maps e com essa disponibilidade de dado, hoje a gente não precisa mais escrever a ficha, né? E já sai o mapinha. Esse aqui, quando você clica no botãozinho do mapa, ele já dá o roteirinho de acordo com a latitude e a longitude. Aqui são os nossos relatórios para que a gente possa saber quantos casos estão tendo em tempo real na unidade. A Secretaria de Saúde cobra muito para a gente saber quantas pessoas realmente tiveram dengue, as unidades que não estão coletando ou que estão coletando menos, quantos casos tiveram na unidade. Isso para fazer à mão é bem confuso. Aqui nossos resultados, né? Um dos principais problemas em 2014, né? Essas planilhas de dados de Excel, elas ficavam compartilhadas nos computadores da unidade. Às vezes era feito backup e às vezes essa planilha sumia. Então a gente perdia grande parte desses dados. Hoje, hoje eu desenvolvi um servidor local na unidade e a gente faz um backup diário e guarda isso em nuvem. Então, se o Google parar, né, vamos dizer assim, pode ser que a gente perca os dados, mas é difícil, né? Essa limitação do uso das planilhas, normalmente uma planilha de Excel em rede, dificilmente você consegue editar. Hoje em dia nós temos planilhas que você deixa em nuvem, então a maioria consegue. Inclusive algumas nós já utilizamos na unidade. A dificuldade na busca, né, porque você procurar casos em planilha é confuso.
Esse mapeamento nós fazíamos diariamente, nós pegávamos essa pessoa, víamos onde ela morava, e aí a gente começava a buscar lá no Google, procurava, via. Hoje em dia não, hoje em dia ele faz automaticamente. Essa busca de endereço, essa unidade de abrangência, também a gente não usa mais, porque o livro era assim, chegava uma pessoa notificada na unidade, a gente pegava esse livro de papel, folheava esse livro, achava aquela rua, e aí a gente sabia onde essa pessoa morava. Então era muito complexo de trabalhar. Duplicidade de casos também, né? Com o sistema, ele cruza e não permite que a pessoa digite um SINAM que já foi digitado. Então ele tem uma telinha lá de cadastro. Hoje, graças a Deus, é feito só um único cadastro. Fica online no prédio inteiro. Então as pessoas acessam esse servidor local, digitam essa ficha uma única vez e aquilo fica disponível. Consulta, né, nos bancos de dados. Hoje em dia eles estão interligados, então é muito mais fácil. Aqui uma interface melhor de um dos nossos laboratórios. Por quê? Porque para a gente baixar um banco de dados hoje no laboratório, você tem que baixar uma planilha em Excel. E isso é bem confuso de manipular. Então aqui você digita ali na busca, naquele plugin que eu coloquei do Data Table, e você vai digitando as palavras e ele mesmo vai fazendo um cruzamento pelas colunas. Você digita uma palavra, dá um espaço, ele entende que aquilo é uma coluna, você digita outra, ele vai para outra coluna, então fica mais fácil de localizar. As cores também, para você saber se teve mesmo a doença ou se não teve. Diminuição no consumo de papel, né? É absurda, né? Hoje em dia, a briga hoje é não usar papel, né? Então, diminuiu muito, 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 muito. Dificuldade na consulta de endereço. Esse livro de endereço que nós tinham 2 cópias. Então, dependendo do dia, se precisasse consultar, você tinha que esperar as pessoas utilizarem aquilo para poder utilizar, né? Esses são os livros de endereço que nós tínhamos. Aqui tinha o nome da rua. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome da unidade. Aqui é a unidade que a pessoa deveria se encaminhar. Era bem confuso. Hoje é o nosso novo livro, né? É bem mais dinâmico e fica disponível. Nosso cadastro de endereço, né, para a gente processar latitude e longitude. O acesso na unidade do sistema. Isso aqui é um cadastro de memorando. Antigamente nós fazíamos um livro de memorando, ele ficava no 2º andar e tinha uma numeração. Quando chegava alguém queria fazer um memorando, você tinha que subir no 2º andar, abrir o livro, colocar uma numeração sequencial para poder fazer um memorando. Hoje em dia faz no prédio inteiro, ele gera um número automático e fica disponível. Aqui o detalhe do registro, aqui as principais linguagens utilizadas, o servidor local que nós colocamos, a questão da transparência, de você poder extrair uma planilha em tempo real, você não precisa ter muita dificuldade para extrair. O código aberto, né, fica disponível, as APIs gratuitas, ficar no servidor local e poder ser instalado. E aqui algumas referências de plugins que eu utilizei. Bom, se ainda tiver tempo, 4 minutos, dá tempo. Então, rapidinho só, dentro disso, tudo que o Rodolfo falou, não precisa, assim, como vocês viram, foi um projeto que a gente teve para agilizar as ações da vigilância, porque como ele falou no começo, a UVS, né, a Unidade de Vigilância e Saúde, ela faz 2 frentes, principalmente em dengue, em arbovirose de uma forma geral. Ele tem o controle epidemiológico, né, ter essa visão dos dados epidemiológicos da região, mas também, como tem a presença dos agentes de controle de endemias no prédio, a gente tem que ter agilidade para ação de campo. Por exemplo, o ideal num caso de dengue é você ter uma ação efetiva em campo de até 15 dias, exagerando 30. Então imagina no período anterior do sistema, quando a gente tinha que esperar a notificação vir, cadastrar num sistema de informação, fazer a ficha para ir para campo, depois você ficar com aquela ficha caçando no banco de resultados dos laboratórios, se foi positivo ou não. Agora, com a implementação do SISDAN, a gente já tem o cruzamento automático dessa informação. O Rodolfo já coloca os filtros que desce para a gente. Ele baixa o banco, que, por exemplo, do Dengue Online, né, do SINAM Online, é nacional. A hora que ele baixa, já filtrando só por São Paulo. A hora que ele joga a planilha
no sistema, o sistema já tem o filtro para puxar só os que são referentes aos nossos DAs de abrangências, né? O 70 o nosso, né? O 70, o de 70 que pega o Jaçanã, Tremembé, depois ele joga os bancos de dados de resultados dos laboratórios que cruzam com os números de Sinan, para aí sim já sair o resultado o mais rápido possível para as ações de campo, para a gente tentar parar a transmissão. Acho que isso é um passo importante, né? Foi uma das iniciativas que se veio devido ao volume de casos, né? Depois você tem lá 5 mil fichas para ficar olhando loucamente, e porque depois, além da ação de campo, em até 60 dias essas fichas têm que ser fechadas no sistema. Então tem que saber se a pessoa coletou, não coletou, se foi positivo, se não foi, para você fechar, porque tudo isso é serviço da unidade de vigilância, né? Como ele disse, economiza-se papel, porque daí você vai imprimir somente o que vai para campo, né? O que já descartou, você já nem imprime aquilo, fica no seu banco, e facilitou também as estatísticas, né? Com base nos relatórios, nas planilhas que a gente pode extrair. Eu acho que essas são as grandes inovações que agilizam o serviço, facilitam, né? E que nem ele falou, e meio que abolimos o SV2 em papel, porque também, né, a gente já tem essas informações. E uma coisa que é importante, que a gente está batalhando com as unidades, e acho que divulgando esse sistema para a prefeitura como um todo facilita para a gente, é o quê? É o preenchimento adequado do Sinan e da digitação dele no Sinannet ou no Sinan online. Porque, como eu disse, os filtros, quando o Rodolfo desce o banco do Sinan, já são automáticos. O que acontece é que a gente percebe, às vezes, vem de outras unidades, não está preenchido o DA de residência da pessoa ou alguma informação importante, que a hora que a gente passa o banco no nosso sistema, esse caso fica fora. Daí esses a gente tem que ainda buscar manualmente, abrindo ficha por ficha, que não tem notificação de distrito de residência ou mesmo, né, na notificação. Então é a importância também que a gente faz o apelo de, divulgando o sistema, melhorar a qualidade de informação na hora da digitação e preenchimento das fichas, que facilita o nosso trabalho e, consequentemente, expandindo isso para a cidade, o projeto acaba-se, né, melhorando a qualidade de informação e a agilidade de todos os serviços. Bom, é isso. Não sei se tem alguém aqui que faz parte dessa parte de desenvolvimento de sistema na prefeitura, mas o que a gente percebe nos sistemas da prefeitura, hoje você já gera uma planilha, né? Então aquele banco de dados já é extraído. Mas o que eu sinto muita falta seria uma API de dados parecida com a do Correio, né? Ou seja, você coloca no seu site lá um campo, você digita um CEP e você sabe onde a pessoa mora. Então a gente sente muita falta. Você tem que extrair 10 planilhas por dia. É rápido, não é demorado. Mas, assim, falta muita interligação. São diversos sistemas, né? Eu entendo que o laboratório quer ter o dele, a pessoa o governo quer ter o dele, enfim, né? Isso ainda é um problema que não foi superado. Mas a falta de uma API de dados para você ter uma conexão entre esses sistemas e futuramente ter um aplicativo, ter alguma coisa que você consiga utilizar esses dados, como aquele aplicativo de remédio, né, das unidades, dificulta muito o trabalho ainda. Então, se tem alguém aqui que trabalha nessa parte, fica o apelo, né? Desenvolver uma API, né, uma API de dados. Acho que é isso, gente. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Renato. Vou pedir só para que cada projeto, uma pessoa que queira ficar aqui na frente, só para caso a gente tenha dúvidas da plateia. E alguém quer começar fazendo uma pergunta? Então... Ok. Bom, eu vou começar com uma, então. Achei muito legais todas as apresentações. Acho que essa última é o que eu chamo de inovação de guerrilha, né? Fizeram muito com
recursos, foi aprender a programar para fazer um programa, fazer um sistema muito legal. Eu li no projeto do Premia Sampa como é que vocês pegaram o computador que tinha disponível lá para montar um servidorzinho, bem inovação de guerrilha mesmo. E uma dúvida que eu tenho, né, e aí eu queria que vocês falassem, não apontando necessariamente uma secretaria, alguém, mas de maneira geral, né, como é... queria saber duas coisas. Vocês já foram procurados por outros órgãos, então outras coordenadorias, outras SUVs, outras subprefeituras interessadas em multiplicar? E como é que a prefeitura, de maneira geral, poderia ajudar, com que tipo de coisa, um fórum, não sei, a essas ideias, essas boas práticas serem multiplicadas pela prefeitura, né? Como é que a gente poderia dar mais luz para esse tipo de iniciativa e ajudar a se multiplicar? Ainda, como o foco lá na região leste foi atender a todas as supervisões, né, desde o planejamento, como eu disse, então ficou realmente na região leste. Só que nós estamos verificando o movimento da Secretaria Municipal de Saúde de ações voltadas à humanização, melhoria do acolhimento em todas as unidades, todos os serviços, né, da saúde no município de São Paulo, no Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos felizes porque já pudemos, né, divulgar, né, para quem da Secretaria nos questionou a região, que já temos essa atividade desenvolvida, né, desde 2017 e que está até hoje, né, nós estamos em constante monitoramento e continuidade dessa capacitação. Aí a questão é, como eu já disse na apresentação, eu sei que os recursos financeiros são escassos, né? Não escassos, eu digo, mas tem que haver uma otimização dos recursos. Como eu disse, foi assim, nós usamos todos os recursos que nós tínhamos, né, disponíveis, mas se tiver um aporte de recurso financeiro, isso vai ajudar bastante, porque precisa de uma infraestrutura, né? Na hora que você recebe os trabalhadores, nós gostamos de oferecer um coffee break, né? Isso faz parte, porque naquele momento do coffee break, muito também emergem muitas questões, né? Que às vezes na capacitação propriamente dita não acontece. A questão também de a gente estar procurando sempre capacitar esses monitores, né? Porque são profissionais das próprias unidades, né, das próprias instituições parceiras que se propõem a ser monitores, a acompanhar os grupos, a ministrar essas capacitações. Então, esse movimento todo, e como eu disse na apresentação, o apoio dos gestores, porque a continuidade das atividades, né, elas têm que acontecer, não pode ficar restrito daquela determinada capacitação, né? Nós damos apenas alguns instrumentos, utilizamos algumas estratégias para motivar esses funcionários a continuar. Só que se o gestor, né, não fizer esse movimento, fica difícil. Ficamos felizes também porque agora ficamos sabendo que a Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma grande capacitação para os gestores, para os gerentes das unidades de saúde. Então, acreditamos que também essa nossa atividade pode ter colaborado para essa decisão. Obrigada. Bem, no nosso caso, eu acho que sim, foi muito importante através da premiação, já é um reconhecimento, já para a gente já é uma resposta positiva. E muitos órgãos, principalmente a área de saúde, que vem apresentando propostas para estarem presentes com a gente, algumas atividades simples, por mais simples que sejam, as atividades são importantes, tá? Qualquer serviço que a gente consiga em parceria para a comunidade é importante, então que seja um teste de pressão, uma aferição de pressão, um teste de diabetes, o cadastramento do pessoal que leva os animais para castração. São pequenas ações que lá no fundo, se uma pessoa for beneficiada, já ajuda, já é importante, a gente já está atingindo o objetivo. Então, quem muito nos procura são os próprios munícipes, os líderes comunitários, com algumas ações deles, ONGs, que querem participar, querem trazer. Estamos com o pessoal de grafite, a ONG das oficinas de bike. Então, são pessoas que estão enxergando que está dando certo,
E isso para a gente é gratificante. Agora, com relação à outra parte da pergunta, o que a prefeitura poderia fazer, o que outros órgãos poderiam fazer, acho que é mais a questão de divulgação, é a gente entender, pegar os números, né, e avaliar a eficácia do programa, avaliar se isso está dando certo. Poxa, se está dando certo, por que não expandir? Porque uma coisa é importante, viu, Érica? Você falou de demanda de recurso. O nosso programa, ele já tem um recurso demandado, a zeladoria já tem os contratos, o tapa-buraco, todas as subprefeituras têm. Então a gente não precisa de recurso, a gente precisa se organizar e montar uma estratégia para atender a todos de uma forma digna, de trazer a comunidade para dentro da prefeitura, dentro, que eu digo literalmente. Nós recebemos pessoas no gabinete, eles vêm fazer solicitações, conversar com a gente lá dentro do gabinete. O chefe de gabinete, o subprefeito tem portas abertas para nós, servidores, para os munícipes. Então, isso é importante. Não requer muito dinheiro, requer uma boa vontade, uma estruturação. Fala, vamos fazer acontecer, gente, porque se está dando certo, se está tendo resultados, não tem por que não fazer. Então, acho que para mim, na minha opinião pessoal, basicamente é isso. Tá bom? Vamos dar uma listada aqui. O primeiro, você gera um sistema, a pessoa utiliza aquilo com senha. Às vezes a pessoa, são coisas mínimas, a pessoa perde a senha, você vai solicitar uma senha, a prefeitura não permite que você faça uma solicitação externa de e-mail, você teria que comprar um domínio para poder. O servidor, você tenta colocar um sistema dentro do servidor da própria unidade e você encontra uma série de dificuldades. Você tem um site, vamos dizer, que você consegue encontrar, onde você pode encontrar uma unidade básica de referência próxima à sua casa. Então você solicita para quem desenvolveu aquele site que ele disponibilize uma forma de você conseguir acessar aquilo para um outro aplicativo, um outro recurso. Você não consegue, você faz diversas solicitações e você não consegue. Uma unidade se interessa em informatizar, assim como você informatizou. E não, você pode vir aqui, eu posso vir, mas você precisa disponibilizar alguém para que isso possa ser replicado dentro da sua unidade. Eu não vou conseguir largar a minha unidade hoje, porque desenvolvimento de sistema, informática em geral, não é todo mundo que tem a habilidade de trabalhar no dia a dia, apesar que a maioria usa telefone, aplicativo. Mas você trabalhar no dia a dia não é algo que a maioria consiga mexer, e por não ter um atrativo, vamos dizer assim, a maioria não quer. Então às vezes você pode conversar com a sua chefia em respeito de horas complementares ou algum outro tipo de recurso, mas aquilo é muito limitado, cada dia se limita mais. Então dificilmente numa unidade você vai conseguir isso para uma pessoa, duas pessoas. O que eu percebo é essa dificuldade, essas pequenas dificuldades, principalmente quando você solicita algo para alguma secretaria, né? Por exemplo, do e-mail, eu procurei em diversos lugares. Não pode. Tá, mas vamos tentar fazer. Não pode. Essa questão de você disponibilizar uma pessoa. Não tem. Então a pessoa quer melhorar, mas ela não quer uma forma de melhorar, ou ela encontra diversos tipos de dificuldade e ela acaba desistindo. Porque quando eu comecei a trabalhar na minha unidade na parte administrativa em 2014, aquilo me incomodou, aquilo me trouxe uma série de desafios, pessoas que eu não conversava, eu passei a conversar, lugares da unidade que eu não ia, eu comecei a frequentar, às vezes eu ia num café da tarde, no segundo andar, aquelas pessoas não gostavam de mim, porque sempre tem uma rixa, e você escuta muita coisa ali, né? Você veio aqui para comer, não tem comida na sua casa, né? Às vezes a pessoa tem uma rotina, né? Ela toma café com 3, você vai lá, e você é um intruso. Às vezes a pessoa gosta de escrever no livro, ela gosta, ela está ali 10 anos escrevendo no livro, às vezes ela que inventou aquele livro, né? Como eu conheci uma pessoa que ela inventou o livro, há 19 anos atrás ela fez o livro. E ela falou na minha cara, ela falou, eu não vou escrever, eu não vou digitar, não vou. Aí você vai em outro, eu não vou te ajudar, mas me ajuda, fala alguma coisa que pode melhorar, eu estou aqui disponível, programa. Não, eu não vou falar. Para mim o meu serviço está ótimo.
Então falta também às vezes uma cobrança pela parte da chefia, uma forma de você pressionar as pessoas, que nós estamos em 2019, então a tecnologia está aí, você não pode deixá-la de lado, né? O processo melhora, a qualidade melhora, a agilidade melhora, então algumas das dificuldades que eu encontrei: comunicação entre secretarias, disponibilidade de servidor com a prática na questão da informática. A maioria dos sistemas que eu acredito são empresas que... E a empresa não vai querer te ajudar, né? Ela tem um lucro, ela tem... Então acho que falta na prefeitura pessoas capacitadas ou capacitações. Eu fiz um curso de Axis, de banco de dados básico pela Prodan, mas eu nunca ouvi dizer em um curso avançado de Axis, sim, mas de programação, de desenvolvimento dentro da prefeitura. Eu acho que falta incentivar com recurso, com capacitação e com cobrança. Você tem que cobrar. Nós estamos em 2019, não dá para ficar escrevendo em papel, né? Acho que mais ou menos... Oi, bom dia. Minha pergunta é para o Rodolfo. Eu trabalho na saúde já há 29 anos, 28 anos na saúde, e eu sei que a vigilância, ela tem uma referência que é a Covisa, que é o central que comanda toda a vigilância em São Paulo. A gente na Escola Técnica do SUS, que é um dos braços nossos da Escola Municipal, nós temos um curso de técnico em vigilância em saúde. E aí, dentro desse curso, um dos nossos alunos da supervisão técnica de Ermelino desenvolveu, da mesma forma que você, um sistema de um banco, que foi o TCC dele, e um aplicativo. Então, a supervisão de Ermelino também utiliza esse sistema. A minha pergunta é: Covisa, vocês, enquanto esses voluntários para melhoria desse sistema, porque do jeito manual não tem condição nenhuma de dar resultado, vocês já promoveram alguma conversa? Pelo que eu identifico em várias vigilâncias de saúde, tem sempre alguém que se destaca nessa parte da informática e por conta vai criando um banco e vai desenvolvendo algum aplicativo. Lá eu sei que tem um aplicativo até no celular também que eles utilizam. Então, há um interesse, vocês já provocaram isso, de se juntar essas pessoas que voluntariamente têm desenvolvido esses aplicativos, esse desenvolvimento de tecnologia? Qual a resposta de Covisa? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, porque aí eu percebo que em várias regiões tem a mesma atitude de funcionários que se doam e colocam o seu conhecimento, e que poderia ser uma coisa mais central para toda a Prefeitura de São Paulo. Eu vou dar um exemplo assim, resumido. Você acessa o site da Covisa, né? Extração de banco de dados. E eu brinco muito, todo dia que eu abro o site na minha unidade, eu falo assim, deixa eu ir lá um dia fazer um site melhor, né? Eu brinco muito, porque é um site que usa uma programação muito boa, mas provavelmente quando ele foi desenvolvido, os recursos que existiam naquele tempo eram muito limitados, né? Não sei, no meados de 2000, 2010, não sei, mas pelo que a gente vê. E aí você vê um órgão central. Então, assim, a provocação que nós decidimos fazer foi participar de fórum, participar de evento, porque as pessoas estão ali, né? As pessoas estão ali, elas estão vendo. Aí entra naquela parte que eu te falei. Você precisa ter alguém na parte, né, superior, vamos chamar, a nível de chefia, que tope o desafio. Por que topa o desafio? Por exemplo, na minha unidade, né, na minha chefe, né, todos esses problemas que a gente encontra, principalmente com pessoas. Você tem um problema administrativo de acesso a dados, mas isso se resolve muito fácil. É a mesma turma que pensa o que você pensa. Mas principalmente com pessoas. A dificuldade que se tem a nível mais elevado, sempre tem um problema que te impede. Sempre. Então, por mais que você reclame, por mais que você brigue, né? Nós vamos te dar uma resposta, é legal, vem aqui. E aí, quando você explica que aquilo não é tão simples quanto parece, aquilo exige toda uma mobilização. Um exemplo, eu fui na Covisa um tempo atrás com o pessoal da tuberculose. Não sei se tem alguém aqui da tuberculose. E elas começaram a me falar das planilhas dinâmicas, que é um recurso bem legal que o Excel tem, se usa há muito tempo. E aí eu comecei a falar para elas da questão de banco de dados, de site, e elas se animaram muito. Aí elas falaram assim, mas você faz pra gente? Eu falei, precisa de uma série de recursos, precisa de pessoa. E é complicado, né? Eu falei, é complicado. Então você percebe que
Acho que falta material, acho que quando a pessoa topa e você explica para ela o que ela precisa, né? Você vai ter que ter pelo menos um funcionário ali com um computador livre o dia inteiro. Você vai ter que ter um cara que tem disposição na unidade de conversar com as pessoas, discutir com as pessoas, escutar coisas que a maioria não escuta. Então, acho que a burocracia maior é essa. Eu não sei, por exemplo, a Covisa, ela tem um site. Eu não sei se aquilo foi pago, eu não sei se aquilo foi desenvolvido por alguém, se existe um ego envolvido com aquilo, né? Então, é confuso. Eu em 2017 comecei a estudar engenharia da computação na Univesp, né? Consegui uma bolsa e a galera é descolada, a galera é livre, né? É o sonho, né? O povo é livre, não tem. Mas você percebe que nos órgãos em geral não existe essa liberdade, né? As pessoas têm um ego complicado. Então acho que a maior dificuldade seria o ego. Mexer com o ego, porque eles poderiam pegar pessoas de unidades que desenvolvem e falar, gente, vamos montar uma equipe, vamos fazer algo para todo mundo usar, sem problema nenhum. Mas você percebe que acho que o cara lá da unidade que você falou deve ter aquele desejo de chegar até a centralização disso. Eu também tenho, mas a gente nunca consegue. Como você falou dele, talvez você me passe o contato, eu converse com ele pra gente ser mais descolado, né? Vou fazer, ser mais descolado. Comentário. Não, eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês pudessem dar uma dica para outras pessoas que também estão pela prefeitura, em outros lugares, inovando na ponta e tentando inovar na ponta, que dica que vocês dariam para elas conseguirem implementar o projeto como vocês conseguiram? Não, pode ir. Acho que, como a gente já colocou, é o apoio, dar visibilidade mesmo para o projeto. E, no nosso caso, como foi a coordenadora regional que fez esse primeiro diagnóstico e fez essa encomenda, né? Quer dizer, ela é a que estava muito próxima, né? Então tem que ter essa proximidade com os gestores. Isso não tenha dúvida. E vender a ideia mesmo, né? Apresentar, tentar cativar pessoas para fazer parte desses grupos de trabalho, porque não é fácil não, gente. Aí o resultado foi bonito, mas os bastidores, vou dizer para vocês, foi de dar tapa na mesa, sabe? Querer pegar, agarrar pelos cabelos, mas depois a gente toma um café, aí a gente fala, não, né? Então, né? Porque é muito conflito, por quê? Porque todo mundo quer fazer bem, quer fazer mais, só que esbarra em questões, quando eu falo na questão financeira, é isso, porque a gente às vezes traz coisa de casa para poder executar alguma coisa, eu não estou brincando, isso é fato, né? E aí, parece que é uma bobagem, mas isso dá um desestímulo para as pessoas participarem, né? Então, assim, quem está lá, né, quem está lá como participante, não sabe o que acontece nos bastidores, né? Então, por isso que esses bastidores, essa questão do planejamento, da organização, isso é muito, sabe, é bonito, é gostoso quando você põe em prática e dá visibilidade, que nem apresentar isso no Premia Sampa. Eu estou terminando minha jornada, vou me aposentar esse ano, mas é uma coisa que eu carrego, assim, que eu vou carregar para o resto da minha vida, né? É um reconhecimento muito grande, não só para mim, mas é porque são 2.500.000 habitantes nessa cidade, né? Lá na Leste, 278 serviços de saúde, 12.000 funcionários, né? É um batalhão de gente e é um batalhão de vontades, necessidades, e tudo isso sempre uma coisa muito conflituosa. Então, se você não tem o gestor, né? A nossa coordenadora, por exemplo, quando a gente recebeu a indicação, foi correndo no secretário mostrar para ele. É isso mesmo, a gente tem que, é igual galinha, não pode ser pata, tem que ser galinha, se cacareja, bota o ovo, mostra o pintinho, né? Porque a pata não, a pata, o ovo fica quieta lá, entendeu? É mais nutritivo o ovo da pata, não sei. Mas tem que ser igual galinha. Isso eu tenho divulgado muito, né? Nesses últimos 4 anos, que é onde eu estou me preparando para me aposentar, deixar esse legado, para mim já está a missão cumprida. Desculpa, seu nome é? Então, Maria, na minha opinião, o primeiro passo é você. O primeiro passo depende de você querer, depende de
o quanto você está disposto a se entregar para se dedicar para aquele projeto. Esse é o primeiro. Aí vem uma série de fatores que aí vai depender de todo um ambiente. Vai depender de sua liderança, você precisa ter líderes que estejam alinhados, e isso também vai depender de você saber vender a informação, saber mostrar, apontar quais vão ser os retornos que você vai ter com esse projeto. Então, mostrar para o empreendimento quais serão os ganhos, quais serão os investimentos, quais serão as entradas e quais serão as saídas. E aí, quando você entra num time que já está engrenado, que está andando, esteja ele andando bem ou andando mal, seja ele uma Ferrari ou um Fusca, mas já está andando, você precisa saber entrar, você precisa conhecer, você precisa ter mapeado os processos de trabalho, conhecer cada etapa de processo, para você saber onde você vai se encaixar, onde seus ganhos, os seus, quais serão os seus gatilhos, para você poder entregar os resultados. Acho que é importante começar a partir de você, e aí você vender esse peixe, cacarejar, né? Mostrar o serviço, mostrar que isso tem resultado. Então é difícil. É difícil, como o Rodolfo falou, você começa a falar de ego. Então tem funcionários que estão há 20, 25 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa aí com um resultado. Para você chegar com 25 anos de idade e falar para eles que o que você tem vai ser melhor do que eles estão fazendo há 25 anos de trabalho, é difícil, é complicado. Eu vim da iniciativa privada e eu tenho muito isso dentro de mim, que se você conseguir mostrar, você precisa enxergar o processo de trabalho como um todo, para você enxergar onde você vai se encaixar e o que você pode trazer de entregas. Acho que isso é o mais importante. Quando você enxergar dessa forma, aí você vai conseguir trabalhar, fazer o seu marketing, fazer a sua venda, mostrar o ovo que você botou ou o que você pretende botar. Tá? Eu acho que a ideia é essa. Bom, acho que no começo, né? Quando eu igual ele falou, eu vim da administração privada, eu vim da iniciativa privada também. E uma das coisas que mexe com a gente na iniciativa privada, que muitos têm como ruim, mas que eu tenho como bom, a questão da cobrança, né? Você sempre está sendo cobrado. O resultado está bom, mas eles sempre querem melhor. Então aquilo te deixa sempre atento. No serviço público, né? Creio que a maioria aqui quer inovar. Então talvez um ou outro não concorde com o que eu vou falar, mas quando você chega numa unidade com 100 pessoas e você percebe que uma parte daquelas pessoas se contentam em ficar 2, 3 horas trabalhando e arrumar 5 horas para ficar passando tempo, e aquilo para ela é bom, né? Então ela se expõe, ela permite que o próprio munícipe fale mal dela, ela permite que os próprios colegas falem mal dela, porque aquilo é um círculo vicioso, e aquilo vai acostumando. Então acho que a primeira ideia é: não se conforme com o processo de trabalho que você vive, busca sempre inovar. A segunda, procure parceiros, dentro ou fora da sua unidade. Quando eu comecei a desenvolver, a minha gerente, né, tem os gerentes, né, de cada vigilância, 3, e tem os supervisores da unidade. A minha gerente, ela era casada com um programador. Então, quando eu fui falar com ela, esperando um não, ela se animou assim ao extremo. Ela falou: não, Rodolfo, minha esposa é programadora, ele desenvolve muita coisa legal, eu te ajudo no que você precisar, me deu algumas dicas. O Renato mesmo, que está aqui comigo, o Renato, ele trabalha com parte gráfica, não na prefeitura, né? Ele faz vários cursos e tem uma habilidade grande. Eu acabei convencendo ele a estudar linguagem, né? Estudar JavaScript. Mas enfim, não teve um dia que eu chamei o Renato lá na mesa para falar: Renato, o que você acha disso? Tanto de parte de gráfico, quanto de layout, quanto de agilidade de processo. Eu conto assim, nos dedos, pessoas que eu encontrei na unidade,
tomando não, tomando esculacha no café da tarde, mas você vai encontrando pessoas ali dentro que às vezes estão de forma oculta, mas que elas têm o mesmo pensamento que você e elas estão dispostas a ajudar. Então é isso, não se conforme, busque pessoas que têm essa mesma visão, procura formar um time, mesmo que seja indiretamente, porque você vai cair na mão do povo, não tem jeito. É política, você vai procurar uma forma de se fortalecer dentro daquele lugar, você vai procurar pessoas de influência que vão te ajudar, porque você está em horário de trabalho. Se a sua gerente falar, não faz isso, você não está fazendo serviço rotineiro, você está programando e já existe sistema. Então ela pode chegar para você e falar, não faça. Você está ali usando um livro, você quer fazer uma planilha, ela pode falar, não faça. O livro... o que tem tá bom. Então, primeiro se fortalece, encontra dentro da sua unidade ou dentro da sua secretaria pessoas que têm essa visão, que vão te apoiar, né? Se une a elas, faça amizade, faça politicagem, né? Porque a política muitos têm como algo ruim, mas tem uma parte da política que ela é boa, que é justamente isso, você se articular para você conseguir o que você quer. Isso é política, acho que 99,9%. E aí você se prepara para sofrer um pouco, né? Por exemplo, eu fiquei um ano gastando o dia inteiro na unidade trabalhando e 4 horas por dia em casa, né? Eu saía da unidade e ia estudar linguagem, voltava, desenvolvia, ia para casa. Tanto é que eu acabei prestando vestibular para engenharia da computação por isso, porque de tanto eu ficar estudando aquilo, eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade. Então, igual ele falou, você se entregar, você buscar pessoas, você politicar, né, vamos chamar assim, e você ter disposição para mudar, porque 2, 3 horas por dia de trabalho que resolve o seu dia e que você preenche o restante com um WhatsApp, com um site, com qualquer coisa, e você trocar isso por 8 horas de trabalho mais 4 horas de estudo, mas é como a colega falou, né, você vai levar isso para a tua vida, né? Vai chegar uma hora que você vai deixar de trabalhar e você vai precisar de algum tipo de lembrança boa daquilo. Então, acho que você deve buscar, não só você trabalhar, você tem que encontrar alguma coisa que te preencha, né? Independente de você estar na sua área. Eu não estou na minha área hoje, mas aquilo já me preenche no meu dia a dia. Eu desenvolvo projetos na faculdade hoje que vêm dessa inspiração. Eu já fiz sites na faculdade, já fiz aplicações na faculdade que vieram justamente disso. Então, aquilo me preenche. O Renato quer... Só rapidinho, assim, só complementando a fala do Rodolfo mesmo, assim, acho que incentivando mesmo é saber delegar também, que nem o Rodolfo falou. Formar a equipe e saber delegar, que nem sempre tudo é você que resolve. Que nem eu falo, ele me consultava porque, não sei se todo mundo sabe, mas o Rodolfo, ele é agente de endemias, então no concurso dele, ele tem uma ótima formação, uma coisa que você tem que buscar também nos seus funcionários, né, nos colaboradores, de uma forma geral. Porque senão você pensaria, que nem Rodolfo, agente de endemias, concurso dele é ensino básico, ensino médio no máximo. O cara, pra que eu vou pensar em usar ele pra programação, pra melhorar um sistema? Não, você tem que saber qual é a qualidade de cada um e auxiliar. Que nem eu falo, no começo do projeto, eu e a nossa gerente de área, a gente não entendia nada de programação. Ele sabe. Então, tinha que ter esse diálogo. Renato, na parte da epidemia, da ambiental, que dado você precisa que eu extraia dessa planilha? Né? Ou Ana Paula, que era gerente na época, o que você precisa com esse sistema? Dela vinha com aquela coisa enorme, assim, gigantesca. Eu olhava para ela, pera lá, Rodolfo, o que ela quer é só isso, isso, isso. Você consegue? Dá, então vamos lá. Então foi uma coisa construindo também, é isso. Você se cercar de pessoas que têm a mesma ideia, mas também não precisa centralizar tudo em você. Sempre saiba quais são seus pontos fortes e quais são os pontos fortes do outro, né? E reconhecer isso e ajudar. Que dessa forma, assim, foi que a gente foi construindo o sistema e até hoje ele está sendo aprimorado em cima disso. Né? Dia a dia o Rodolfo vai programando, vai incluindo uma planilha nova, um filtro diferente, uma aplicação a mais que vai melhorando o trabalho em cima da nossa necessidade que a gente vai sentindo no dia a dia. Então perceber que também a inovação é um processo contínuo, né? Você não pode achar que tipo, tive a ideia, estagno ali. Não, ela tem que sempre ir
se superando. E ela tem que ser iniciada sempre o quê? Com uma dificuldade, com uma lacuna que você perceba no seu ambiente de trabalho, né? Que foi isso que a gente percebeu. 5.000 fichas chegando, não, tem hora que o braço vai cair de tanto escrever. Né, e repetindo informação 3 vezes. Imagina se repetir as mesmas 5.000 vezes a informação 3 vezes. Né? Então são 15.000 vezes a mesma coisa. Então, né, gente, eu acho que é isso. Só para comentar um pouco a fala do Rodolfo. E só um pedacinho assim do dia a dia que é bem interessante. De tanto você se disponibilizar para as pessoas, lá são 100 pessoas. Pelo menos 30 na parte administrativa. Então, quando você dá liberdade para as pessoas estarem sempre te falando, te dando dica, ideia, pedindo inovações para sistema, principalmente, que às vezes não são fáceis, tem dia que você tá louco da vida, né? Você tá... E aí as pessoas às vezes falam: ah, Rodolfo, você anda chamando as mulheres de linda porque você quer xingar, né? Às vezes você tá tão nervoso com outro problema que você busca uma forma, como político, né? Linda, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E você tá revoltado com a vida, né? Tem outra... Então acho que também tem isso. Quando você lida com uma grande quantidade de pessoas e você se dispõe a ajudar, aquelas pessoas, elas têm uma alegria de te ajudar, mas uma palavra sua mal colocada tem um peso muito grande. Assim como todo cargo de chefia. Então acho que uma parte que eu digo também para você tomar muito cuidado quando você vai lidar com esse tipo de situação, tomar muito cuidado no que você fala, mesmo no dia da raiva, da ira, do nervoso, né? Lembrar que uma palavra sua tira toda aquela integração que você tem com as pessoas. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo por ter ficado até essa hora, agradecer a equipe dos 3 projetos, foi muito legal a fala de vocês e espero encontrá-los novamente daqui a um mês no Diálogos de Junho. Muito obrigado.